Bom dia, galera. Eu vou fazer aqui um mini resumo do que a gente pode fazer no nosso culto infantil. Domingo que vem, vocês já sabem, a gente vai ter o treinamento. Então, daí, eu vou estar passando para vocês agora pelo áudio e slides mais ou menos o passo a passo que a gente pode fazer para que o culto infantil renda no mínimo pelo menos os 40 minutos. Primeiramente, o que é necessário para preparar uma aula, no caso do nosso culto infantil. O que eu vou estar passando para vocês aqui é o básico, até porque eu não sou especialista, e é uma forma como eu preparo minhas aulas. Desde os 16 anos eu dou aula para as crianças na EBD, e desde os 19, se eu não me engano, eu ajudo no culto infantil. Então, tudo, como eu já falei para vocês, tudo que eu faço é baseado no que eu via que as tias faziam, quando eu percebo que criança percebe quando a gente não prepara a aula. Inclusive, é o pior dia de aula que a gente dá é quando a gente não prepara, porque eles percebem qualquer movimentação, tira a nossa concentração. Se tem um menino que não quer participar, a gente já se irrita, porque justamente como a gente não se preparou, a gente se desconcentra mais fácil. Isso é fato. E não foi só uma vez que eu não me preparei, não, foram várias. É natural. Só não podemos deixar isso virar recorrência. Então, o que eu vou passar aqui é o que funcionou para mim. Mas óbvio que cada um tem sua forma de trabalhar, mas há princípios básicos a serem observados. O primeiro de tudo, para preparar qualquer aula, qualquer atividade na igreja, até na nossa vida, que a gente falha muito, digo por experiência própria, é orar antes de tudo. Antes de tudo, porque a gente não trabalha com a pedagogia humana, a gente trabalha com a pedagogia celestial. Então, não adianta a gente ter base, não adianta a gente ser desenrolado para a interpretação da Bíblia ou fazer figura tal, se a gente não tiver ajuda de quem mais importa nessa hora, que é o Espírito Santo. Porque sem orientação divina, as crianças não vão ter a aula não vai ter a desenvoltura que tem que ter para se entrar nas crianças, porque a gente faz, digamos que tudo que a gente faz de trabalho, aquilo tudo é 10%. Porque o agir é do Espírito Santo para a criança entender e entrar. Então, a gente tem que se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que clamar mesmo. O segundo ponto é ler o texto bíblico, referência da aula. Exemplo, a aula do domingo que vem é sendo manso e humilde. Aí ela está lá, tem duas referências bíblicas. Uma que está em Mateus 1, 29 e João 13, do 1 ao 20. Essa parte de João 13, do 1 ao 20... ele está falando sobre, se vocês puderem dar uma lida, é bom que a gente já entra no ritmo no domingo. Ele fala sobre a lavagem dos pés, da última ceia, que é quando Jesus, na posição de rei, Senhor e Salvador, se colocou na posição de servo, né, para lavar os pés, coisa que era costume daquela época para escravos, para servos, para empregados. E Jesus não, ele quebrou esse paradigma e ele foi e lavou os pés dos discípulos, dando exemplo para eles de humildade e de mansidão, a partir do momento que até o pé do traidor, de quem ele sabia que iria trair ele, que era o Judas Iscariote, e ele se prontificou a isso. Em nenhum momento ele foi agressivo, em nenhum momento ele fez indiferença, ele lavou todos iguais para dar um exemplo, né? Dá uma lidinha no texto para vocês verem a história muito, 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 muito ótimo. Serve pra gente muito mesmo. E lá o outro é em Mateus 11, 29, que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eita, desculpa, eu errei, botei o 28. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, esse aqui já vai servir para a parte do nosso versículo, que mais tarde a gente vai estar falando. A terceira, primeiro orar, segundo ler o texto bíblico, referência da aula. A terceira é dar uma lida em todas as aulas, em toda a aula. Exemplo, assim que Elaine ou qualquer outra pessoa entregar para vocês, geralmente são 3 a 4 pessoas por equipe, entregar todo o material, não vão logo na lição, vocês olham tudo. Olha, a base bíblica vocês olham, que nem fosse um livro, vocês têm que ler tudo, porque vocês lendo tudo, vocês vão entender mais ou menos o que é que vai acontecer. E dali é que vocês vão entender, capacitados pelo Espírito Santo e pela leitura que vocês já fizeram, se vocês vão fazer de acordo com a revista, como está descrito realmente, ou se vocês acham outra atividade melhor. Exemplo, na lição de agora,
A sugestão de atividade que veio foi ensinar. Ensinar, eu não vou usar essa atividade. Aí eu já fui na internet, peguei uma figura para desenhar, para pintar, vou colocar para os menores uma atividade de pintar e para os maiores uma atividade deles caçarem, decifrarem códigos com um versículo, que foi uma ideia que eu achei muito legal num site até de catequese que eu encontrei. Então, aí você, a quarta coisa que você tem que fazer é verificar os materiais que serão utilizados. Você já deu uma lida na lição. Aí você agora vai aprofundar, né? Vai ter os materiais que serão utilizados, tanto antes, durante e depois a história. Aí você vai ver se precisa de painel, se precisa de faixa. A revista ela vem bem destrinchada. Então ela fala faixa manso e humilde para o versículo. Faixa, nesse agora ele está pedindo balde, água, uma bacia, água, uma capa e uma jarra para fazer a parte do lava-pés durante a história das crianças. Então, ele já vem destrinchando tudo que você vai precisar. Você vai ver das suas possibilidades. Se você quer fazer aquilo ou quer fazer outra coisa. Como eu já falei, na parte da história, vocês podem seguir o que a revista fala, ou então vocês podem fazer em forma de teatro. Tranquilão. Nem tudo que vem na revista a gente precisa ser cumprido 100%, né? Você vai ver e vai fazer o que for melhor para o tipo de turma que a gente tem e o nível de equipe que a gente tem. Isso é fato. Isso aí é a quinta coisa que a gente tem que fazer. Eu vou estar passando para vocês agora algumas fotos enquanto eu estou falando, porque... Pronto, sim, outro detalhe. No meu caso, eu tenho uma dificuldade de decorar, né? Então, a minha técnica de decorar eu peguei a revista, eu vou escrevendo alguns pontos que eu acho importante, os materiais da semana, já começo a preparar da segunda-feira. No meu caso, como eu estava pelo Zap, que eu pedi para ela tirar foto, eu coloquei praticamente a revista em papéis, né? Então, aqui eu tenho a base bíblica, tenho o objetivo, aí no caso eu faço um plano de aula. Vou começar a distribuir para vocês, para ela distribuir junto, o planejamento, porque vai ficar mais fácil para vocês, vai estar impresso já. Aí nela vai ter o título, a base bíblica, o objetivo, cânticos, é importante ter os cânticos. Se você tiver um ou dois cânticos de acordo com o tema, melhor ainda. Dificilmente a gente vai achar, porque infelizmente a gente está pobre de cânticos ainda. Mas aí eu estou baixando alguns vídeos do YouTube e vou fazer um CD para cada um do ministério, para a gente poder estar por dentro mais ou menos do tema. Então, aí nesse caso eu coloquei sendo manso e humilde, né, a base bíblica, que foi Mateus 11:29 e João 13, do 1 ao 20. Tem o objetivo, que no caso, o objetivo a revista já dá pra gente, já vem até mastigado, e se você quiser acrescentar, você acrescenta. No caso aqui, as crianças aprenderão a importância, eu coloquei as crianças e eu, porque preciso muito também. As crianças aprenderão a importância de serem mansas, não sou tão não, e humildes como Jesus, e demonstrarão isso nas atitudes dela. Porque se vocês observarem, vem uma parte também que fala pra gente do que é ser manso e humilde, tem sempre um trechinho para o professor. E isso é muito legal, porque a gente estuda, a gente tem que aplicar pra gente, a gente não precisa só para as crianças, tem que aplicar pra gente toda a lição, é muito importante. Cânticos, eu separei 2 cânticos até agora, que é a Bíblia, né? São os livros da Bíblia, que é importante que eles decorem, até porque eu falei para eles, a gente faz gincana bíblica, aí eu faço, quero o livro de Mateus, aí os guris vão lá no livro de Mateus, tal, pá, e a forma da música da Bíblia é bem rapidinho, a Bíblia é um livro especial, essa parte eu não ensinei ainda não, mas qualquer um de vocês já podem, quando for nos seus dias, selecionar, ou então a questão da equipe do música, a gente pode conversar se realmente eu fico na parte da música, como ela está no culto infantil, eu fico só na parte da música, a gente se organizando até a gente ter uma equipe certa de louvor. Esses últimos domingos não foi por causa da minha hérnia, realmente, mas tranquilo. Aí tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João,
Os 27 livros, então, do Novo Testamento aqui estão. E o outro é Posso Adorar para Sempre Jesus, que esse é muito ótimo. Posso adorar para sempre a Jesus, por meio do sangue vertido na cruz. Sendo eu tão vil e tão pecador, Ele me deu seu amor. Não posso contar as estrelas no céu, nem mesmo os grãos de areia no mar. Um rumo do vento não posso saber, mas posso, Senhor, te adorar. Posso adorar para sempre a Jesus. E aí vai por diante. O material que ele solicitou à revista foi uma faixa escrita sendo manso e humilde, que na parte do versículo, quando a gente for ler aquele versículo que é Mateus 11, 29. Nessa parte aí, a gente vai estar abrindo a própria Bíblia, que a gente precisa abrir a Bíblia durante o culto em algum momento, para as crianças saberem que o que a gente está falando tem base bíblica. Então, abrindo a Bíblia, a gente vai ler o versículo em Mateus 11, 29. Pode até pedir uma criança que tiver com Bíblia para ler Mateus 11, 29. Aí, um dos tios que não estão na direção, estão do lado, aí já vai encontrar a criança e ajuda a criança a encontrar o livro de Mateus, versículo 11, 29, para eles participarem do culto e lerem em voz alta. São 3 pessoas, 4 pessoas na equipe. O que a gente vai fazer? Vocês podem conversar entre vocês. É importante durante a semana vocês se conversarem. Para vocês falando, tu fica com a parte do versículo, tu explica o versículo, porque todo mundo vai ganhar o mesmo material, né? Eu vou contar a história, tu fica com o versículo. Tu pode, aí nesse caso, mas sempre vai ter que ter uma pessoa para separar no grupo grande e uma pessoa no grupo pequeno, porque após a história vai ter que dividir os 2 grupos, que é o grupo do pastoreio. Isso aí é fato. Por isso que todo mundo tem que estudar história, ao conteúdo todo da lição. Por quê? No pastoreio vocês vão sentar, a gente vai dar o lanche quando dividir a história, e aí vocês vão destrinchar um pouquinho mais a história. Tá ok, vamos voltar para o material. Aí nesse aqui ele pede uma cena de revista com estado empoeirada. Eu juro que eu não encontrei, não tem uma revista, o que é que eu vou fazer? Tem uma imagem que eu posso catar na internet. Aí no caso eu vou colocar no iPad e vou mostrar uma capa para Jesus, uma toalha de rosto, que isso vai ser a brincadeira do final. Bacia, toalha e banho, que é para a hora da pregação. Brincadeira. A brincadeira é a seguinte, que ele sugere. As crianças em círculos, colocando uma toalha de rosto atrás. E a criança coloca, todo mundo está de olho fechado, e a criança coloca a capa e senta. E a pessoa tem que saber, as pessoas têm que saber em quem está a capa. Quem descobrir que a capa está atrás dela, tenta correr para pegar o lugar da outra criança. É mais ou menos assim, a brincadeira. Eu vou ler mais um pouquinho, que eu sou ruim de entender brincadeira. Aí, depois disso tudo que eu já vi, o que tem, o que eu quero fazer, eu vou bolar o roteiro que já vem na própria revista, só que daí ele vem separado durante as folhas. Aí eu boto tudo num papel pequenininho, que é para eu poder entender. Aí tem boas-vindas. A gente não faz a parte do fantoche, porque infelizmente a gente não tem como fazer o fantoche. Aí tem as boas-vindas, cânticos, a leitura bíblica, que vai ser Mateus 11, 29. Tem tema, a divisa, que esse versículo tem uma silhueta de Jesus, com um versículo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um negócio assim, mais ou menos, não lembro qual é o versículo, que eu nem prestei atenção agora. E tem a oração. O tema de divisa é importante porque para as crianças fixarem que aquele tema tá tudo lá no painel. Vocês têm que usar aquele painel que tem espaço até para colar o tema e o versículo. A mensagem, divisão dos grupos. O que acontece na divisão dos grupos? Tem o lanche. As crianças vão lanchar tranquila dentro do tempo. Depois que elas terminarem o lanche, cada um no seu grupo já, aí vai ter a aplicação. A aplicação vai ser o quê? Vocês viram história? O que vocês podem fazer para serem mansos? O que vocês podem fazer para ser humilde? No nosso dia a dia, o que a gente faz? As crianças conversando, destrinchando mais ainda o que já foi feito lá. Não precisa ser uma coisa longa, é só pequenininho, só para fixar, né? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, vão passar as atividades que tiver que fazer. Pode ser brincadeira, pode ser pintura, pode ser charada, pode ser quebra-cabeça, pode ser um quiz, perguntas. Quem for ficar com um pequeno grupo se responsabiliza por essa parte. Digamos, faz de conta que Vitória vai ficar com os grupos dos maiores, Mirella com o grupo dos menores. Então, Vitória vai estudar a lição, assim como eu, que dei a história lá na frente, vai dar a lição e vai... vou fazer um show do milhão, fazer perguntas para os meus pequenininhos. Aí a outra faz, não, eu vou fazer
um caça-palavra para eles. Então, vocês também vão preparar um tipo de aula, só que para os grupos menores, pequenininhos e separados. Aí vocês vão ficar livres para vocês fazerem como quiserem. Vai ter sempre atividade de pinturas, mas vocês fazem se vocês quiserem. Por isso que todos vocês têm que estar juntos, se combinando. Aí terminou, a gente vai começar agora, a gente vai ter que trabalhar o tempo. Principalmente eu, que sou muito desregrada no tempo, que passa da hora e quando vejo já está na hora de descer. Tem que regrar o tempo. 5, 10 minutos de atividade, ponto. Volta todo mundo para o grande círculo. A gente canta uma música e faz uma oração e despede as crianças em ordem. Tranquilo. Se não deu a hora do culto lá embaixo, aí a gente vai estar fazendo a campanha na igreja para pegar brinquedos, comprar brinquedos, poderiam, essas coisas assim, para eles. Aí esse tempo que já encerrou, que não pode ser um tempo de 30 minutos de ociosidade, pode ser de 5 a 10 minutos, que a gente às vezes termina antes do culto, aí a gente distribui esses brinquedos para as crianças. Não é que eles não possam brincar, pode sim, mas a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem, entendeu? É isso aí, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho assim com a explanação. A prática vocês já têm, mas assim, só pra gente fechar, né? Deixar mais fechado para todo mundo ter um padrão, pra gente até mais credibilidade para as crianças ficarem mais seguras e mais tranquilas. E é isso aí. E agora fica só as fotinhas de algumas coisas que já rolou lá em cima. E a gente vai fotografar mais para ter um arquivo mais gostoso pra gente no futuro olhar, ver o que pode melhorar e o que já foi melhorado. Ok? Obrigada, que Deus nos abençoe.